na parte de quarta-feira, o juízo no milênio. Durante o milênio existe um juízo, não o juízo dos salvos, mas o juízo dos ímpios. Porque durante os 1000 anos, nome por nome será estudado, analisado. Você vai querer saber por que as pessoas que se perderam. Por quê? Quais as causas? E então nome por nome será investigado. Leia comigo Apocalipse 20 e o verso 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Todos os salvos de Deus estarão assentados em tronos, participando do juízo dos ímpios. Por que eles se perderam? Nome por nome será estudado. Aqui diz, vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Ao mesmo tempo que João vê os salvos, aqueles que foram mártires, aqueles que foram mortos por amor a Jesus Cristo, ele os vê assentados em tronos durante os 1000 anos, mas também os vê julgando, participando do juízo dos ímpios. Queridos, o verso 5, Apocalipse 20, verso 5 diz, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então temos duas ressurreições. A dos salvos, no começo dos 1000 anos, que ocorre na segunda vinda de Jesus. E a outra ressurreição é a ressurreição dos perdidos. Por isso o capítulo 20 de Apocalipse, verso 5 diz, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. No final dos 1000 anos tem a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Todos os que não participaram da primeira ressurreição participarão da segunda ressurreição, que é para a segunda morte. A segunda ressurreição será no final dos 1000 anos para a segunda morte. E o que é a segunda morte? É a morte no lago de fogo e enxofre. Abra a sua Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 21 e o verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte pertence aos ímpios. E isso vai ocorrer no final dos 1000 anos. No final dos 1000 anos, os que não participaram da primeira ressurreição ressuscitam. Por isso a Bíblia deixa claro, aqui no capítulo 20, verso 5, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Mas os santos de Deus participaram da primeira ressurreição. Por isso diz o verso 6, capítulo 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Estes são sacerdotes de Deus e viverão com ele 1000 anos no céu. Bendito seja Deus. Os perdidos estarão perdidos por decisão deles. Deus não escolhe uns para se salvar e outros para se perderem. A questão da salvação ou da perdição é uma decisão pessoal, individual, é o livre-arbítrio. Durante os 1000 anos, nós vamos estudar o caso dos ímpios perdidos e vamos descobrir que eles decidiram ficar fora do céu. Eles decidiram recusar as ofertas de graça divina. Queridos, a responsabilidade pela perda dos ímpios, pela destruição dos ímpios, é a responsabilidade deles. Eles escolheram o lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para os ímpios. O lago de fogo e enxofre foi preparado para os anjos demônios, para Satanás e os seus anjos. Mas por que tantos ímpios vão estar no lago de fogo e enxofre? Porque eles escolheram o lago de fogo e enxofre. E por que os salvos estão salvos? Porque os salvos escolheram o novo céu e a nova terra, prometidos por Deus. Meu querido irmão, esta é a promessa de Deus. Você escolhe a vida eterna ou você escolhe a morte eterna. Leia comigo Apocalipse capítulo 20 e o verso 7 a 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Com a ressurreição dos ímpios no final dos 1000 anos, Satanás ele tem muita gente para seduzir e para reunir e para formar exércitos. Nações serão formadas no final dos 1000 anos. E estas nações, lideradas por Satanás, vão marchar
contra a Nova Jerusalém que desceu do céu. No final dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce do céu. Os ímpios ressuscitam. Satanás os reúne para atacarem a Nova Jerusalém. É isso que está falando aqui em Apocalipse 20, versos 7 e 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas não conquistaram a cidade. Por quê? A Bíblia diz, mas desceu fogo do céu e os devorou. Este é o lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Ninguém mais ressuscitará da segunda morte. A segunda morte é morte eterna. Por 1000 anos, Satanás não terá ninguém a quem enganar aqui na terra, porque a terra estará destruída e desolada. Queridos, os santos viverão e reinarão com Cristo durante os 1000 anos na Nova Jerusalém. Então, no final dos 1000 anos, a cidade santa descerá do céu à terra, exatamente como diz Apocalipse 21 e o verso 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Meu querido irmão, no final dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce do céu e todo o povo de Deus desce do céu, Jesus Cristo. E então os ímpios serão ressuscitados para a segunda morte, a morte no lago de fogo e enxofre. Queridos, este é o sonho de Deus, esta é a promessa de Deus, que você viva com Ele 1000 anos do céu e então volte para a terra com a Nova Jerusalém e assista à destruição dos ímpios e à recriação da terra, a terra renovada. Voltará a ser um paraíso como era o Jardim do Éden. Diz aqui o capítulo 21 de Apocalipse e o verso 3. E eu ouvi uma grande voz que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. A Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens, que desce do céu. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Queridos, isto é o que Deus está preparando para você, para o povo que abraçou a Jesus como Salvador e que recebeu a mente obediente de Jesus Cristo implantada neles pelo Espírito Santo e que foram batizados pelo Espírito Santo. Vamos viver com Cristo no céu por 1000 anos e então desceremos com a Nova Jerusalém e nós vamos viver eternamente na nova terra, com Jesus Cristo. A capital da nova terra é a Nova Jerusalém. Aleluia!